O mandamento esquecido. Amigos, alguns cristãos, guardam sábado como dia santo, culto e repouso. Outros guardam domingo. Agora, qual o dia correto? Qual o dia certo de guardar ou de guarda? É o sábado ou é o domingo? Interessante, né? Que divergência. Uns cristãos guardam o sábado, outros já guardam o domingo. A quem santifique? Ou melhor, a quem devemos santificar? Então, será que nós devemos santificar um outro dia qualquer? Porque o tema que nós vamos abordar hoje vai falar o mandamento esquecido. Que mandamento é esse, pastor? Será que os seres humanos esqueceram o mandamento de Deus? Eu quero compartilhar com vocês que está escrito, não sou eu, gente, não sou eu, que está escrito em Êxodo 20, verso 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado. Interessante, né? Por que Deus fala aqui, lembra-te? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, quando um pai ou uma mãe pede para um filho comprar algo, ou pede alguém para comprar alguma coisa, diz assim: olha, você vai comprar açúcar, você vai comprar feijão, mas você não pode esquecer desse cereal. Por que os pais dizem isso para o filho? Porque é bem provável o filho poderia esquecer. Aí o pai diz assim: lembre-se, não esqueça de comprar esse cereal. Esse cereal é importante. Então Deus diz assim, Deus diz que o homem iria esquecer. Por isso que Deus fala: lembra-te do dia do sábado. Agora, lembra-te do dia do sábado para quê? Olha o que a Bíblia diz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado do Deus é santo. É santo, gente. É ele que está dizendo aqui, para o santificar. E aí, olha o que diz: 6 dias trabalharás. 6 dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Interessante como Deus é, né, gente? Deus dá 6 dias para nós trabalharmos. E ele só pede um, que é o sábado. Vocês dizem assim: para que descansar, gente? Quem foi que criou a máquina humana? Quem foi que criou os seres humanos? Foi Deus. Não foi nenhum ser humano que criou, foi Deus que criou. Então Deus sabia e sabe que o ser humano precisava e precisa de repouso. É por isso que Deus fala sobre o sábado. E o sábado é um dia diferenciado. Por quê, pastor? É o dia que você vai cultuar Deus, você vai orar, você vai para a igreja. Você pode orar todos os dias, é verdade? Você vai para a igreja, você pode fazer um trabalho missionário, dia de sábado, você pode ir no hospital, você vai dedicar esse dia para Deus, gente. Mas pastor, por quê? Gente, é um dia especial, é de Deus, não é seu. É o sábado. Você vai procurar em toda a Bíblia e você não vai encontrar nada falando sobre o domingo. Mas existem alguns cristãos que guardam o domingo. Então, qual é o mandamento esquecido? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então diz assim, né? Olha o que diz: é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhum trabalho, é Deus que está dizendo, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Percebam que aqui Deus começa a falar as características. O seu animal não deve trabalhar, você não deve trabalhar nesse dia. Mas se você fala, mas o dia você tem que fazer o quê? Dedicar ao trabalho de Deus. É um dia diferente. Você dedica a Deus esse dia. Então, queridos, aí continua aqui o verso, diz também que os filhos, né? Ninguém deve trabalhar. Aí continua aqui, ó. Continua dizendo: porque em 6 dias fez os céus, a terra e o mar e todo o seu exército. Em quanto dia Deus criou o universo? Em quanto dia Deus criou a terra?
Em 6 dias. Então ele criou em 6 dias tudo que você vê hoje do planeta Terra. Tudo que existe hoje nesse mundo, no mundo global, Deus criou em 6 dias. E aí ele pede agora que eu e você guarde só um dia, gente. Não é os 6 dias. Esse dia, quando você vai para a igreja, quando você comemora, você está comemorando o aniversário de Deus. Agora, que mandamento esquecido é esse, pastor? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse mandamento esquecido. E aí continua, né? Que Deus criou o céu e a terra e todos os seus exércitos. E aí o versículo continua. Aí, criou os céus, a terra e todos os seus exércitos. Veja que Deus tremendo, né? Então Deus, aqui ele declara, né? Ele diz assim, que nós devemos nos lembrar, gente. Nós devemos lembrar. E tem tanta gente que esqueceu, né? Esqueceu esse mandamento. E continua. E ao 7º dia, né? Descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então no dia de Deus, que é o sábado, ele fez 3 coisas. Você observou no versículo? Primeira coisa que diz que Deus ele fez o quê? Ele abençoou. Você pode dizer, pastor, mas outros dias são abençoados? Claro que são. Mas o sábado, Deus fez 3 coisas extraordinárias. Primeira coisa, Deus abençoou. Sábado, primeiro, ele abençoou. Segundo, ele fez o quê? Ele santificou. E terceiro, ele descansou. Então, Deus, ele foi um exemplo. É por isso que ele diz, em 6 dias trabalharás, todas as suas atividades, tudo que você tiver que fazer, você faz durante a semana. Mas o sábado é o sábado dedicado às obras do Senhor, santidade ao Senhor. Então, vamos continuar o versículo. E diz assim, santificai os meus sábados. Amigos, eu acho que você deu para entender. Hoje é uma divergência. Hoje existem religiões que guardam o domingo, santificam o domingo. E você vai procurar dentro de toda a Bíblia, você não vai encontrar Deus orientando você a santificar o domingo, você guardar o domingo. Não, você não vai encontrar nenhum texto, a não ser a Bíblia quando é modificada, né? Aí é outra coisa. Mas você não vai encontrar nenhum texto que diga que você deve obrigar a guardar o domingo. Mas o sábado tem vários textos. E, por exemplo, o que é que diz o 4º mandamento? Ele diz, lembra-te do dia de sábado. Para que o dia de sábado? Para você santificar. Deus criou tudo em 6 dias. O céu, a terra e o mar. E aí Deus fez 3 coisas. Ele descansou, abençoou o dia de sábado e o dia de sábado. Amigo, quem estabeleceu o sábado? Quem estabeleceu e por quê? Deus estabeleceu o sábado. Desde quando existe o sábado? Desde a criação. Vá para o livro de Gênesis, que você vai ver. Comece a ler o livro de Gênesis, que lá vai estar escrito que o sábado existe desde Gênesis. Desde quando Deus criou os homens, ele criou Adão e Eva, o sábado existe. Para santificar, para o homem guardar. Então, quem foi que estabeleceu o sábado? Foi Deus. Meus amigos, infelizmente as pessoas hoje, alguns preferem guardar o domingo. Esquecem, né? Esquecem do mandamento esquecido, que é o sábado. Que dia ordenou Deus que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Por exemplo, no tempo de Moisés, Deus disse, olha, isso aconteceu, gente, no ano 1500 antes de Cristo. Está em Êxodo 16, verso 23. Deus diz que naquela época eles tinham que observar o quê? O sábado. Deus falou para eles. Na época de Moisés, vocês precisam observar o sábado. Na época de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, isso está registrado em Isaías 58, verso 13, 14, e Isaías 56, verso 4.
Deus também disse: vocês precisam observar o sábado. Os profetas Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, está em Jeremias 17, versos 24 a 27, Deus também falou que eles deveriam observar o sábado. E Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo, está registrado em Ezequiel 20, verso 12 a 20, Deus também orientou eles a observar o sábado. Esdra e Neemias, no ano 420 a.C., Neemias 13, verso 15, Deus também orientou eles a observar o sábado. E por fim, amigos, Antigo Testamento, ou seja, Antigo Testamento, não há nenhum texto indicando mudança de guarda. No Antigo Testamento, não há nenhum texto, Deus não fala nenhum texto que ele mudou do sábado para o domingo. Não existe nenhum texto. Que dia foi observado por Jesus? Eu quero ler com vocês Lucas. Vamos para Lucas. Lucas, capítulo 4, verso 16 a 31. Vamos ver aqui, se dá para a gente ler cada tempo, né? Lucas, capítulo 4, versos 16 ao 31. Vamos ver o que é que diz Lucas aqui? 4, já encontrei, 16 até o verso 31. Diz assim: olha o que Jesus fala, né? Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, dia de sábado, Jesus estava onde? Na sinagoga. O que é sinagoga, gente? É igreja. Então, Jesus foi o nosso maior exemplo. Que dia foi que Deus observou? Ele observou o sábado. Ele estava na igreja congregando, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava lendo a Bíblia, ele estava pregando para aquelas pessoas. E o verso 17: então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Preste atenção. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdades os oprimidos. Então aqui a Bíblia está declarando que dia de sábado, aonde Jesus estava? Jesus estava na igreja, gente. Jesus observava o sábado. Jesus adorava a Deus no sábado. Aí você pode me dizer assim: mas pastor, qualquer dia é o dia de guarda? Não, gente. Não é qualquer dia. O mandamento esquecido é o sábado. E hoje há grandes divergências. Adventista observa o sábado, os judeus observam o sábado. Interessante que tem algumas igrejas que já estão observando o sábado. Um dia, isso foi em 2014, eu estava vendendo livros e eu encontrei um pastor da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, eu vou citar o nome, não vou citar o nome dele, mas eu estou citando só o nome da congregação. Gente, eu não gosto de falar mal de congregação nenhuma, por favor, me entenda, me compreenda, tá bom? Então, eu encontrei esse pastor, estava vendendo livros cristãos. E livros cristãos e livros também sobre saúde. E esse pastor me falou o seguinte: vocês são adventistas? Eu falei, claro que sim, né? Não omiti, não fui omisso. E ele disse: olha, eu criei um livro que eu descobri na leitura bíblica. Eu lendo a Bíblia constantemente, eu descobri que o sábado tem veracidade. Ele falou comigo, e ele é presidente da Assembleia de Deus. Ele disse: tem um comentário aí que você vai gostar muito. Eu digo: qual? Ele: sobre o sábado.
Porque eu fiz um artigo, ele dizendo, eu fiz um artigo falando justamente sobre a guarda do sábado. O sábado, de fato, tem veracidade. Amigos, Jesus abençoe você. Se você não sabia desse assunto, você não tinha conhecimento, por favor, gente, pratique. Pratique a verdade. Hoje você já tem esse conhecimento sobre o sábado. Certo dia também, eu estava em uma região em Salvador, visitando algumas igrejas para vender livros. Livros de saúde e livros cristãos. Eu vendia as belas histórias da Bíblia. A Bíblia toda colorida, eu vendia, era 10 livros com toda a Bíblia colorida. E eu visitei uma igreja e uma senhora me perguntou, você é adventista? Sou. E ela me disse, olha, eu descobri dentro da Bíblia que eu preciso guardar o sábado. Gente, aquilo me arrepiou hoje. Eu descobri que eu preciso guardar o sábado. Queridos amigos, queridos irmãos, louvado seja Deus que aquela irmã reconheceu, ela leu na Bíblia, ela reconheceu, ela disse, eu tenho que guardar o sábado. Só que ela tinha medo de falar com o pastor dela. Quem sabe alguma repreensão, alguma coisa, mas ela tinha medo. Mas um dia, eu encontrei ela disse, olha, já estou guardando o sábado de Deus, porque o sábado é santo. Amigo, o sábado de Deus, o sábado do Senhor é santo. E Ele deixou esse dia para nós santificar, para nós adorarmos a Ele. Por isso, amigo, eu quero convidar você hoje. Se você ainda não tomou sua decisão, decida hoje. Decida hoje em observar o sábado. Decida hoje porque o tempo está próximo. Se você não conhecia, você não tinha o fundamento, desse conhecimento, agora você já tem o fundamento. Jesus te abençoe e que a partir de hoje você também possa observar esse mandamento esquecido, o sábado. Fica com Deus. Deus abençoe você poderosamente e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Olha, mandamento esquecido, viu? O sábado. Tchau, gente. Jesus ama vocês. E a mim também. Forte abraço.